ensaiou, só aquilo que você planejou que vai acontecer dessa forma. Deixa que Ele faça o mover nesse lugar. Conforme a palavra for sendo diluída, o Espírito Santo trate cada um de nós, não só os levitas, mas também todos nós que estamos aqui na igreja. Nós vamos trazer uma palavra. Eu vou tentar deixar aqui nesse cantinho aqui, ó, que é o cantinho do pastor Alexandre, que eu consiga ler ali e também não atrapalhe aí aqui o telão, amém? Nós vamos trazer uma palavra, já vou pedir o André para colocar ali o tema. Talvez a hora que o tema chegar ali vocês achem que é um pouquinho assustador, pesado. Nós vamos falar sobre um parasita. E todos nós já conhecemos, já sabem o que é um parasita. Não é um parasita natural, que às vezes algumas pessoas falam para o outro, você é um parasita, você, no sentido de ser lerdo, de ser, não ter atitudes nas coisas, muito parado, não isso, mas a gente vai falar um pouquinho do parasita, um ser vivo que suga, né? Um inseto, não sei o nome exatamente isso, que suga e se alimenta de um outro ser vivo. E aí dentro desse contexto a gente vai trazer para os nossos dias, tá? Então não fique assustado, não estarei chamando ninguém aqui de parasita, pelo contrário, estarei junto com o Espírito Santo tentando trazer para a igreja um avivamento maior da nossa vida, que não permita que esse parasita habite dentro de nós, nos sugando, tirando todo o nutriente da nossa vida. Amém? André, põe o tema, por favor. Parasita, hóspede maldito. Como eu falei para vocês, não entenda como uma palavra pesada, tá? Apesar, entendendo também que não foi eu, né? A gente não sobe aqui dependente de mim, é dependente do Espírito Santo. E aí, antes de trazer uma palavra, a gente medita, a gente estuda, a gente pede ao Senhor, entra em oração, tá? E não foi diferente dessa vez. Uma das vezes eu tive aqui, entrei numa zona de conforto e fiquei esperando, e aí em cima da hora o pastor Alexandre pediu para vir. Aí é difícil demais, né? Por minha parte, mas o Espírito Santo flui. Mas é tão bom quando você consegue um tempinho para estudar, e eu entendi isso. Falei, cara, eu não posso mais deixar. Quem passa no Fruto Fiel, no encontro, né? O Tiagão, Fabrício, Castro, sabe que é na hora, assim, o pastor vai lá e leva a palavra. E aí dessa vez eu me antecipei, falei, cara, eu preciso, né? Sexta-feira eu tirei um tempo, mesmo com todos aqueles afazeres do sítio que vocês sabem que tem de limpeza, de organização, de deixar tudo pronto, e o Fruto Fiel dá um trabalho maior, né? Preparar tudo aquilo. Mesmo assim eu consegui tirar um tempo para meditar, para estudar e pedir ao Senhor para que traga algo sobrenatural, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Amém? Esse é o parasita, hóspede maldito. O parasita, como eu falei, ele é um ser vivo. Deixa eu ler aqui o que eu tirei também, para que não fique só nas minhas palavras. O parasita é um ser vivo que vive em outro ser vivo, retirando dele nutrientes necessários para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro. Esse processo é conhecido como parasitismo. Então o parasita nada mais é do que um ser vivo que se aloja em outro ser vivo, tirando todo o nutriente, todo o alimento daquele ser vivo. Nós podemos identificar um parasita como até mesmo um carrapato que dá num animal, num cachorro, num boi, numa vaca, seja lá o que for. E quando ele se aloja ali, esse ser vivo se aloja ali, ele começa a sugar todos os nutrientes desse animal.
ele começa a tirar toda a vitamina, ele começa a tirar tudo que aquilo que dava vida a esse animal, ele começa a sugar, ao ponto dele ficar, chega gordinho, né? Rechonchudo. E o animal começa a adoecer, ele começa a perder os nutrientes, começa a perder as suas forças, o animal começa a ficar magro, desnutrido, a chegar ao ponto de morrer. Se não tiver um cuidado, se não tiver um tratamento, ele não vai durar muito tempo, ele vai morrer. E esse parasita, na nossa vida, não é um bicho, um inseto, um ser vivo que vai grudar em você e vai ficar te sugando. Esse parasita que eu estou falando é um mau desejo que existe dentro de nós. Esse mau desejo que existe dentro de cada um de nós, ele vai nos consumindo, vai nos sugando a cada dia mais. E se a gente não perceber, se a gente não tomar uma atitude rápida e radical, esse parasita ele vai nos matar. Ele vai começar a tirar os nossos nutrientes, ao ponto de nós perdermos o desejo de estar aqui na casa do Senhor adorando, ao desejo de estar participando de encontro, reencontro, das atividades da igreja. Esse mau desejo, ele pode ser um desânimo, ele pode ser um desejo de ver algum tipo de pornografia no seu celular, ele pode ser um desejo de mentir, ele pode ter um desejo de matar, de matar ou de roubar. Esse é o parasita que habita dentro de nós. Olhe para o irmão do seu lado aí. Fala, irmão, nesta manhã nós vamos eliminar esse parasita que existe dentro de nós. Amém? Esse é o parasita, esse é o mau desejo que existe dentro de nós. Eu não vim aqui para falar de... Nós sabemos que o diabo, ele anda ao nosso derredor, né? Doido para nos devorar como um leão. Mas nessa manhã eu venho dizer para vocês que o maior inimigo da nossa vida não é nem o Satanás, nem esse diabão que está aí tentando nos devorar todos os dias, mas é esse parasita, esse mau desejo que está dentro de nós, que nós precisamos matar ele todos os dias, porque se esse mau desejo crescer, ele vai se tornar um monstro e vai nos destruir, vai acabar com toda a nossa vontade de viver, vai acabar com toda a nossa vontade de adorar ao Senhor. E essa identificação depende de mim e depende de você. Então fique bem atentos na palavra para que o Senhor ministre em cada detalhe que vai ser falado. O desejo está à porta, basta nós dominá-lo. O desejo é esse hóspede maldito que às vezes habita dentro de nós e que nós sabemos e identificamos. Todos nós sabemos esse hóspede maldito, esse desejo que há dentro de nós. Não adianta você falar assim: ah, pastor, eu não tenho isso, eu não sei, eu não sei o que é isso. Sabe sim, eu sei esses maus desejos que tem dentro de mim e eu luto todos os dias contra ele. Você sabe qual o mau desejo que existe dentro de você? Talvez eu não saiba, mas você sabe. E o próprio Espírito Santo já começa a te trazer na sua memória agora, na sua mente, qual o tipo desse mau desejo que habita dentro de você, que está adormecido, né? É um velho Adão e a antiga Eva aí dentro, né? É um mau desejo. A partir do momento que o pecado se estabeleceu no mundo, através do Adão e através da Eva, a nossa mente é pecaminosa, nós somos pecadores, e só conseguimos nos livrar desse pecado através da cruz, através do Espírito Santo, através desse Jesus maravilhoso, que nós precisamos buscar a cada dia. Amém? André, por favor, coloca para mim Gênesis
Gênesis 4, capítulo 4, do 4 ao 7, tá? Por favor. Uma palavra que nós já cansamos de ler, já temos um entendimento muito grande, que fala de Abel e Caim. E nós não vamos falar de oferta aqui, vamos falar desse desejo maldito que existe dentro de nós. Não vamos falar de oferta agora, mas nós vamos ofertar e nós vamos entregar o nosso dízimo também, amém? E existe um desejo maligno também dentro de nós, que quando chega nesse momento, se nós não nos policiarmos, se nós não ficarmos atentos, ele nos consome, né? Então fiquem atentos à palavra do Senhor. No versículo 4, a palavra do Senhor começa dizendo: Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções do cordeiro dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. O Senhor aceitou quem? E suas ofertas. Então o Senhor, ele não depende só da minha oferta e da sua oferta. Ele precisa de mim e precisa de você. A palavra do Senhor diz que ele aceitou Abel e as suas ofertas. Ele é dono do ouro e da prata, ele não precisava das ofertas do Abel, mas ele queria a presença dele. Ele queria que o Abel, ele sentisse a presença de Deus também. Por isso ele diz, ele aceitou Abel e as suas ofertas. No versículo 5, mas não aceitou Caim e as suas ofertas. Caim se endureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? Versículo 6, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Aí aqui no versículo 7, é o ponto-chave da nossa pregação. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se você não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. É você, sou eu que deve dominá-lo. O pecado está à porta, o mau desejo está no nosso interior, mas nós sabemos qual é esse mau desejo e nós sabemos o que precisa fazer para dominá-lo. Abel trouxe a melhor oferta porque ele seguia os mandamentos do Senhor. Ele sentia um desejo enorme de ofertar. Não era uma obrigação para ele, não era um peso para ele. E Caim, ao ofertar, ele entrega aquilo que não era a primícia dele. Ele não entrega aquilo que era de melhor para ele. Ele entrega a sobra. Até aqui tá bom, não vou abrir mão de um conforto maior que eu tenho, não vou abrir mão de um bem material tão grande que eu tenho. Eu lutei tanto para isso, para que eu vou lá e vou entregar? Mas o Senhor, ele sonda nossos corações, ele sonda a nossa mente, ele é o único que tem esse poder, essa autoridade. E aí não precisava nem o Caim mentir. Na verdade, se ele mente, o Senhor consegue pegar isso no ar bem rápido. E aí ele sente que Abel entrega a melhor parte e se agrada, ele sente um cheiro agradável daquela oferta. Mas Caim, ele se recusa, ele deixa esse mau desejo entrar e aflorar dentro dele, ele deixa esse mau desejo crescer, que era tão pequeno, de repente ele foi alimentando aquilo, foi alimentando, e a cada dia a gente alimenta mais esse mau desejo, na hora da oferta e na hora de devolver o nosso dízimo também. E aí esse mal começa a crescer, e ele vai virar um monstro dentro de nós, até o ponto do teu coração fechar de uma forma que você começa a olhar para as coisas que acontecem da igreja e começa a dizer, para que isso tudo? Para que colocar um telão de LED nesse lugar? Para que uma igreja das crianças? Para que isso? Era só mesmo uma coisa simples? Não, as coisas do Senhor não é simples, as coisas do Senhor tem que ser a nossa premissa. As coisas para o Senhor precisa ser de coração, precisa ser verdadeiro, precisa ser o melhor. E aí esse mau desejo começa a entrar dentro de nós e ele se torna um pecado.
E aí você começa a abrir a sua boca, começa a murmurar de algumas coisas, porque ele vai crescendo, crescendo, ele vai se alimentando, esse parasita começa a te sugar de uma forma que vai tirando todos os seus nutrientes, e aí tira o desejo de adorar. Aí as coisas começam a se complicar. Você começa, ao se levantar, você, hoje eu não vou não. Estou com muito sono, estou muito cansado, trabalhei demais ontem, e hoje eu não quero isso para a minha vida. Esse é o mau desejo. Mau desejo na hora de trancar o seu coração, de entregar as suas ofertas. Mau desejo na hora de adorar ao Senhor. Mau desejo na hora de tratar com amor e carinho o seu irmão, de abraçar, de beijar. Mau desejo de tratar bem a sua esposa e os seus filhos no seu lar. Esse é o mau desejo, esse é o parasita que começa a sugar a cada dia o nosso nutriente, e se a gente não estiver ligado, a gente não percebe, e ele vai nos consumindo todos os dias. Mas não vai depender de um pastor, de um líder, para você fazer isso, depende de você. Só depende de nós, e nós conseguimos identificar isso. Identifica ou não identifica? Sim ou não? Vocês estão com sono ou não, né? Só estão atentos. Vamos continuar. Esse foi o mau desejo de Caim. A ira, ele deixou essa ira entrar dele, essa inveja que se tornou um mau desejo dentro dele, porque ele viu que o irmão entregou na maior oferta e o Senhor se agradou daquela oferta. Aí a ira cresceu dentro dele, esse parasita que estava dentro dele guardadinho começou a consumir ao ponto dele se irar contra o próprio irmão. E nós conhecemos a história e sabe o que aconteceu. Não cabe a nós agora dar continuidade, mas é esse ponto aqui que a gente precisava chegar. Ele endureceu seu coração ao ponto da inveja dominá-lo por inteiro. Olha o que diz na Bíblia, por favor, André. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você pode dar um glória a Deus aí? Não fique refém de alguém falar para você, dar um glória a Deus, um aleluia, não. Seja espontâneo, seja de dentro, seja do seu coração. Porque parece até que é forçado, né? Dá um glória a Deus no seu lugar. O glória a Deus não é para mim. Quando você faz um glória a Deus e um aleluia, é para Ele. Que Ele senta esse cheiro agradável quando você fala um glória a Deus, que saia do seu coração. Porque se não estiver saindo do seu coração, Ele já sondou. A gente precisa perder esse costume de não vou dar um glória a Deus porque eu vou estar exaltando quem está ali no altar, não. Longe de mim. Se for para mim, não faça de jeito nenhum, fique calado a manhã toda. Deixa que o Senhor vai falando aqui através de mim e na vida de vocês. Mas se você tiver o desejo, glorifique. Amém? Estejam atentos. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à nossa volta, à procura de alguém para devorar. O leão, ele anda à nossa volta. O diabo está ao nosso derredor, doido para nos devorar. E aí quando a gente dá o exemplo de um leão, na verdade o leão não sai nem para caçar, né? A leoa, né? É que caça. Ele é um preguiçoso, né? Fica esperando. Mas quando ele caça, ele não fica... Ele escolhe uma presa mais fácil. Ele escolhe uma presa que esteja desatenta. Ele escolhe uma presa que esteja bem vulnerável. Ele não quer se cansar muito. Ele dá um bote certo na pessoa certa, no local certo. Então o que ele faz? Ele ataca os animais mais doentes, mais fragilizado, aquele que ele não vai precisar gastar muita energia. Ele já está dominado. Esse animal já está, é presa fácil. Ele já
Ele já dominou esse animal, e ele procura também os jovens, que se tornam uma presa fácil, e ele procura também os que estão desgarrados do rebanho. O que o Senhor está falando nessa manhã? O leão procura aqueles que estão doentes, aqueles que já estão afastados, aquele que o mau desejo já consumiu ele por inteiro, e ele está longe. Ele não está mais em comunhão como nós estamos nessa manhã. Já se tornou uma presa fácil, ele já está cansado, ele já está esgotado, e aí ele já não busca mais a presença do Senhor, ele não se importa mais de vir aqui amanhã adorar ao Senhor. Ele já está desgarrado do rebanho. Como nós estamos aqui reunidos em comunhão, buscando a presença, buscando cada vez mais, para que nós possamos estar vivos todos os dias na presença de Deus, é preciso essa comunhão, é preciso estar aqui na casa de Deus. Nós, quando nos entendemos que, se entendermos que, se estivermos em casa, tá bom aqui, eu assisto o culto de casa, eu entendo que o Espírito Santo fala conosco em qualquer lugar, mas se você estiver aqui, nesse calor humano, nessa comunhão, buscando intensamente a presença dEle, um irmão do seu lado te incendiando, como brasa aí, ó, a presença vai ser mais gostosa, nós vamos estar mais blindados, não é isso, Tiago? Tiago chega, se balançou ali agora, né, Tiago? É gostoso demais estar na presença de Deus com a outra chama viva aí, com outro incendiário aí, ó, da presença de Deus. E por que isso? Porque quando você chega, começa esse mau desejo de consumir, que você começa a ficar um pouquinho mais cabisbaixo, você está aqui na presença do Senhor, do lado do teu irmão, e Ele te acende. Ele te sacode, Ele te levanta, e aí Ele observa, não é só um pastor, mas a igreja toda precisamos observar cada um de nós, os nossos irmãos. Se você passar pela igreja e ver um irmão um pouquinho cabisbaixo, aquele irmão que está sempre alegre, tipo o Tiago está todo dia alegre. É muito fácil identificar quando o Tiago não está bem. Se o Tiago entrar aqui, não contar uma piada, não falar com ninguém, sentar aqui e abaixar a cabeça, você já sabe que ele está mal. Ou não está mal, ele está um pouquinho desanimado, né, Tiago? Com alguma coisa que a vida às vezes nos proporciona. Nós temos uma alma, uma carne vadia, que tenta nos consumir todos os dias. E nós precisamos lutar todos os dias contra essa carne. Precisamos lutar todo dia contra essa alma vadia que fica querendo cada vez mais se alimentar de coisas do mundo. E na verdade o que nós precisamos buscar é todos os dias a presença de Deus. Precisamos nos alimentar todos os dias da presença de Deus. Um minuto que nós nos afastamos da presença de Deus é o suficiente para esse leão começar a identificar e chegar um pouco mais perto. Existem alguns maus desejos. Como eu já falei de alguns aqui, eu relatei alguns aqui que existem alguns maus desejos dentro de nós. Alguns maus desejos que nos levam à bebida, alguns maus desejos que nos levam à prostituição, ao adultério, imoralidade sexual, às drogas, pornografia, a prostituição. Não é que esse mau desejo, ele está à flor da pele aí, a hora que você olhar para alguma coisa, esse mau desejo ele está adormecido. E quando eu falei que a gente identifica, é isso, a gente sabe. Nós sabemos de onde nós saímos. Nós sabemos o pecado que a gente conhecia lá antes de ser transformado, antes de mergulhar nessas águas do batismo, antes de entregar a nossa vida para Jesus. Nós sabemos o pecado que a gente cometia. E esse pecado a gente adormeceu. Quando a gente desceu as águas, ele ficou lá. E a nova criatura surgiu quando nós levantamos. Mas ele acaba ficando adormecido, né? O velho Adão está lá dentro, doido para te consumir novamente. E aí quando a gente
identifica e sabe de onde nós saímos e o que nos consumia, a gente precisa todos os dias matar esse pecado. Se você era um prostituto, você não vai tentar a sua carne e tentar passar perto de algum prostíbulo aí. Se você era um cheirador, um maconheiro, você não vai ficar passando na boca de fumo toda hora ali, tentando a sua carne, porque ela vai gritar. Não acredito que você é suficiente para resistir a isso, que não é. Se você não botar Jesus Cristo na tua frente, se você não chamar e não clamar pelo nome do Senhor, a carne vai gritar e você vai pecar. Porque ela grita mesmo, ela grita, a tua carne chega, a sua não, a minha também chega a tremer quando nós passamos perto daquilo que um dia nos consumiu. Então nós precisamos ficar vigilantes o tempo todo. O diabo anda ao nosso derredor. O diabo anda ao nosso. Então o diabo não está dentro de você. Ele está fora, ao derredor. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Quem habita dentro de você é o próprio Jesus. Ele não nos consome, ele está ao nosso derredor. O que está dentro de nós são os nossos maus desejos. E esse mau desejo, ele começa a crescer ao ponto de virar um pecado. Aí sim, virou um pecado, Satanás entra. Porque se você estiver buscando todos os dias, o Espírito Santo, já foi ministrado sobre isso, o Espírito Santo habita dentro de você, não tem como Satanás entrar. Não existe possibilidade de um lado teu ter Jesus e o Espírito Santo e do outro lado Satanás governar. Jesus precisa habitar por inteiro dentro de nós. O Espírito Santo precisa fazer habitação. E se o Espírito Santo faz habitação dentro de nós, de maneira alguma Satanás se aproxima. Porque ele te constrange, ele te mostra, ele te orienta, ele te capacita ao que fazer para fugir desse mal. É verdade ou não é? É verdade ou não é, igreja? Então é uma luta constante. Todos os dias precisamos lutar contra a nossa carne e contra os nossos maus desejos. Eu vou pedir ao André agora, eu pedi para separar ali um filmezinho bem curto, 2 minutos, acho que é o filme lá, mas que ele vai trazer todo o contexto do que eu comecei a falar aqui. Às vezes a gente consegue identificar melhor com ilustrações, né? Eu sempre falo isso, quando a gente está no encontro, no reencontro, e tem os atos lá que acontecem, às vezes a gente consegue assimilar melhor quando a gente vê o teatro entrando. É verdade ou não é? Toda hora eu estou falando é verdade ou não é? Estou te fazendo propaganda tua aí, Tiago. A gente consegue assimilar melhor aquilo que Jesus quer falar com a gente e aquilo que a gente está pecando e está errando através de um teatro, né? Ele entra ali e aí você começa... Aquilo que foi falado, como eu comecei a falar aqui na pregação, aquilo que o teatro está trazendo ali, tu começa a trazer à sua memória, é aquilo que ele falou, é exatamente isso que acontece comigo. E esse filme não vai ser diferente. Vai passar um trechinho aí, a gente vai entender do que eu estou falando mais, e nós vamos dar continuidade assim que acabar. Amém? Só um santo lá atrás, né? Dentro de você existe um hóspede maldito. Está preso. Um parasita. E sendo observado, parece até inofensivo. Mas se for alimentado, ele pode se transformar em um monstro. O nome dele é desejo.
já saiu da sua vida, mas o desejo continua aí dentro. E o diabo ao seu redor tenta alimentar seu desejo para fortalecê-lo, para que ele cresça, para que ele se torne um monstro incontrolável e te destrua. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Todos nós temos um chamado, e quem chama garante. O mau desejo não vai dominar. O mau desejo não vai proliferar sobre a nossa vida. Nós temos um chamado, e quem nos chama garante. É uma pequena ilustração. O mau desejo não vai aparecer na nossa vida dessa forma aí não. É uma ilustração, o mau desejo não vai aparecer para você dessa forma como um lobisomem, não. Ele começa a te consumir de uma forma que você nem percebe. Somente uma picada ele começa a consumir, a tirar dos seus nutrientes. Você vai enfraquecendo, 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 até o ponto de não ter mais força nem para levantar. Mas é simples identificar isso. Depende de mim, depende de você. Clame pelo nome do Senhor. Busque cada dia mais o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fica preocupado o tempo todo, fugindo do pecado, fugindo do pecado, fugindo do pecado o tempo todo. O tempo todo na nossa cabeça, preciso fugir do pecado, fugir do pecado. Mas na verdade, o que nós precisamos é mergulhar mais na presença do Senhor. É permitir que nós fôssemos arrebatados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos fazer, mergulhar cada dia mais, ao ponto de não nos controlarmos lá e deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida. Aí quando você chega nesse ponto, nesse nível, você não vai ter tempo, nem vontade de pensar em algum tipo de pecado. Agora, o tempo que você para de mergulhar, para de ler, para de buscar o Senhor e fica preocupado em pecar, o pecado cada vez mais vai querer te consumir. Aí as pessoas ficam, eu tenho que fugir do diabo, eu tenho que fugir do diabo, mas esquece que ele precisa buscar ao Senhor primeiramente. Não tem como a luz ser ofuscada pela escuridão. Se existe luz dentro de mim e dentro de você, nunca a escuridão vai prevalecer. Se existe um habitar do Espírito Santo dentro de mim, existe uma luz, e essa escuridão nunca vai aparecer na minha vida. Então esqueça esse negócio de ficar fugindo do pecado, fugindo de Satanás, o tempo todo preocupado com isso, e você esquece de buscar ao Senhor. Se preocupa por um montão de coisas, mas ler a palavra do Senhor, a gente não se preocupa. Aí quando a gente abre a Bíblia dá sono. Mas quando pega o celular, fica horas e horas. É um mau desejo que não está dentro de você, está fora. Esse é o celular. O celular é um mau desejo que está fora. Deixa eu acertar isso aí. Essa palavra é um mau desejo, celular, mas é uma ferramenta ótima para fazer o bem. Às vezes é que a gente se distrai e acaba usando essa ferramenta para fazer coisas que não tem nada a ver. Assistir alguns vídeos que não vai engrandecer o nome do Senhor em nada. A internet é top demais, o celular ajuda muita coisa. Precisamos usar para consultar algumas coisas e existem informações maravilhosas lá. Existem pregações, existem louvores que você consegue tirar da internet. Agora, maioria das vezes a gente pega o celular e começa a entrar no Instagram, e aí quando você coloca no Instagram, é terrível, que começa a ver aqueles negócios lá, de rios, não sei o nome daquilo, mas
Você fica horas ali rindo, do nada, e quando tu acorda, é 1 hora que você está ali, você, gente, perdi meu tempo aqui. Só alimentando o seu mau desejo. Porque quando você abre o Instagram e você bota lá em cima, fazer uma pesquisa de alguma coisa, né? Procurar, que você começa a digitar ali, você já observou que aparece um montão de fotos de coisas horríveis ali? E aí eu identifiquei uma coisa, né? Na verdade não identifiquei, eu vi na internet isso, depois eu percebi que quando você começa a consultar no seu celular algumas coisas, depois ele começa automaticamente te dar essas informações. Então ele te alimenta com aquilo que você busca. Então se você começar a colocar lá uns videozinhos, né? Do Remelation, sei lá o nome daquilo, de uma pornografia, de um joguinho, aquelas consultas suas ali, ele vai entender lá que você gosta disso, e esse é o que te consome, é isso que te alimenta, né? Na verdade, isso que te alimenta. E aí toda vez que você clicar lá, abre. Então, fique vigilante, tá? Quando você clicar no seu celularzinho aí, que começar a vir algumas mulheres rebolando, alguns nudezinhos, é porque você está se alimentando disso. Então se liguem, fiquem atentos, ao ponto de quando você começar a consultar alguma coisa no celular, apareça lá, que ruja o leão. Que ruja o leão na nossa vida. Aí você vai falar, eu estou bem na fita, minhas consultas na internet é só mesmo para engrandecer o nome do Senhor. A Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Vamos continuar? Os maus desejos da nossa vida. Deixa eu identificar aqui, vamos lá. André, 1 Samuel 13:13. Como é que nós conseguimos vencer esse inimigo que está dentro de nós? É ter a consciência daquilo que é mau desejo na nossa vida. Ter a consciência é identificar e saber que existe. Eu tenho na minha consciência que ele existe e eu preciso eliminá-lo. Não é achar que não acontece nada, que não existe. É ter a consciência. Essa é a melhor maneira de conseguirmos eliminar esses maus desejos na nossa vida. E a partir do momento que você tem a consciência disso, você sabe as ferramentas que precisa usar para eliminar isso na nossa vida. 1 Samuel 13:13. Você agiu como tolo, exclamou Samuel. Não aguardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou um homem para ser líder do povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. E aqui o profeta Samuel está falando para o rei Saul, que a desobediência dele paralisou uma descendência. A desobediência de Saul paralisou uma descendência, uma geração. E se nós formos entender legal isso aqui, o próprio Jesus, o nosso leão de Judá, ele teria vindo na tribo de Benjamim. Entende isso aí? Ele teria que vir na tribo de Benjamim. Se a desobediência de Saul não tivesse feito isso com ele, o leão de Judá teria vindo na tribo de Benjamim. Mas como o Senhor identificou que o coração dele já estava longe, que o mau desejo começou a reinar dentro de Saul, a soberba começou a entrar nele,
sem ele perceber, e as coisas foram aumentando, a chegar a um ponto dele ficar transtornado, que só mesmo Davi com a sua harpa, né? A sua harpa dedilhando, expulsava aquele demônio, aquele mau desejo que estava dentro dele. E aí quando ele parava de dedilhar aquela harpa, o demônio voltava, o mau desejo voltava. Então é vigilância o tempo todo. Cuidado para não paralisarmos uma descendência na nossa vida. Fiquem atentos para não paralisarmos uma geração. Nós somos responsáveis, você é responsável, principalmente os pais e mães. Observem o que seus filhos estão fazendo, o que seus filhos estão assistindo na rede social. Observem quais são as práticas. O jovem às vezes não tem tanta noção, tanto entendimento, tem força, mas não tem sabedoria. E aí cabe a nós, cabe a mim, cabe a você orientá-los para onde e o caminho que ele deve andar. Talvez ele não faça e nem perceba esse mau desejo, não saiba nem o entendimento que nós estamos tendo nessa manhã desse mau desejo. Mas eu sei e você sabe. Então a hora de paralisar isso é agora. E a hora de paralisar na vida desses jovens é agora. Lembra, o leão, ele busca a fragilidade, o mais frágil. Ele busca o mais jovem. Ele busca aquela ovelha que está longe do rebanho. É dessa forma. Não brinque com a carne. Não brinque com a sua carne. Vira para o seu irmão do seu lado aí agora. Fala para ele: irmão, não brinque com a sua carne. Irmão, a sua carne só vai deixar de ser carne quando ela for sepultada. Então, irmão, fique vigilante. A nossa carne, a nossa alma, ela é vadia. Ela procura o tempo todo a coisa desse mundo. E nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós precisamos buscar coisas espirituais, coisas que vai nos alimentar todos os dias. Eu estou sendo bem repetitivo nisso. Eu não sei se eu já falei aqui uma história de um jovem que ele acreditou que ele... Não lembro se eu contei, mas vou contar novamente. É bem rápido. Ele acreditou que ele era capaz e ele conseguiria controlar a sua carne e seus desejos. E aí um certo dia ele encontrou uma menina, começou a namorar, e aí foi falar comigo o que ele precisava fazer. Eu falei: você precisa fazer o que a igreja está te orientando a fazer. A igreja não é corte que trabalha, então você precisa fazer dessa forma. Existe um caminho, e nós conhecemos o caminho. Às vezes que a gente começa a querer desviar dele, né? Existe um mandamento, que se a gente cumprir esse mandamento, o que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, esse mau desejo não aparece, e não tem como esse leão que está ao nosso redor tentando nos devorar, não tem como ele nos alcançar. Esse jovem achou que era autossuficiente, que ele conseguia isso. Eu orientei, mas aí mesmo assim ele achou que ele poderia. Ele foi lá, um certo dia na casa dessa jovem, a carne gritou, né? Satanás já estava lá, porque não era convertida a menina, ele sim, ela não, e aí o espírito maligno apossou aquela menina, provavelmente deve ter colocado uma roupa bem íntima para ele, recebeu, e ele achou que ia conseguir. Ele falou: não, eu consigo, consegue nada. Se você ficar refém da sua alma, você ficar refém da sua carne, você vai pecar. E foi isso que aconteceu. Ele pecou e depois veio falar comigo: pastor, o meu líder, eu pequei, eu fiz isso, aquilo. Eu falei: aconteceu tudo que eu falei para você que ia acontecer, mas você achou que era autossuficiente, que você conseguia controlar os seus desejos, a sua carne. E aí as coisas pioraram, porque a menina engravidou. Eu falei: agora o que eu faço? Eu falei: agora o que você faz? Você vai assumir a responsabilidade. As consequências do nosso pecado, ela não vai sair, a gente precisa eliminá-las. Assim aconteceu com ele, e assim acontece quando nós deixamos as coisas do mundo. Às vezes algumas consequências vai nos acompanhar até um ponto que ela vai sumir. É como se fosse algumas sementes malignas que nós plantamos lá atrás, e ela vem nos acompanhando
mas nós não plantamos mais semente maligna. A partir de agora nós estamos semente do bem. E aí essas sementes malignas começam a ficar para trás e o bem começa a prevalecer na nossa vida. Até o ponto que não vai existir mais, mas existem algumas consequências. Que aí não vai ser o Jesus que vai descer, isso ele já fez, não vai fazer só quando ele for arrebatar a sua igreja, mas ele não vai descer aqui para fazer essas coisas que eu e você precisamos fazer. Amém? Não faça as suas vontades, faça as vontades de Deus. Se entendermos isso, vai ficar muito mais fácil. Tiago 1, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Nós podemos encaixar aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Então significa, a cobiça, os seus desejos, depois de concebido, o pecado entra. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Porque quando o pecado entra, Satanás começa a dominar as nossas vidas. Aí o Espírito Santo, ele não está mais lá. Porque ele não habita em lugar sujo. Ele não habita em lugar imundo. Chegar ao ponto do pecado dominar e prevalecer na sua vida, o Espírito Santo sai. Mas cabe a mim e a você buscar todos os dias para que a presença dele volte novamente. E nessa manhã não vai ser diferente. Se você entrou aqui um pouquinho distante da presença do Senhor, esse é o momento certo de refazer a sua aliança, é o momento certo de clamar ao nome do Senhor, porque só o sangue de Jesus consegue nos livrar, consegue nos libertar. Lucas capítulo 9, por favor, André. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Negar todos os dias, diariamente, e todos os dias carregar essa cruz, esse mau desejo que está dentro de nós, todos os dias, é uma briga, é uma luta constante. A carne, como eu falei, ela só vai nos deixar quando ela for sepultada. Aí nós somos sepultados, aquela carne vai voltar ao pó, mas o Espírito Santo vai voltar ao Senhor. E é isso que Ele busca todos os dias, é isso que Ele precisa que nós buscamos todos os dias. Ser alimentado pela sua presença, ser alimentado pelo seu Espírito. Porque carne é carne, gente. Depois do sepultamento, vai ficar lá, a minhoca vai comer. O pó volta ao pó. Mas ao Espírito, ele volta ao Senhor. Aquele sopro que Ele colocou dentro de mim, dentro de você, vai voltar para Ele novamente. E nós vamos subir na volta de Jesus Cristo. E vamos reinar ao seu lado, vamos estar ao seu trono, ao lado do seu trono, à direita do Rei. Não permita que esse mau pecado tire esse privilégio que nós temos de estar na presença e de estar um dia ao lado do Pai novamente. Isso aqui é só uma passagem, nós estamos aqui para alcançar vidas. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para trazer cada dia mais o entendimento àqueles que ainda não têm, aqueles que estão com seus olhos vendados, aqueles que estão cativos e acorrentados. É através de mim e de você, através das nossas orações, das nossas intercessões, nós vamos salvar essas vidas. Nós já vamos terminar.
Gálatas 6, 8 e 9, André, por favor. Olha o que o nosso apóstolo Paulo diz aqui, ó. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruínas e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá no Espírito a vida eterna. Portanto, nós não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos a colheita de bênçãos. Se não desistirmos, se buscarmos intensamente, teremos uma recompensa maravilhosa. Ele quer nos resgatar, Ele está louco para voltar e pegar cada um de nós, para que nós possamos estar ao lado do Pai, gente. Você sabe o que é isso? Sentir a presença. O que nós sentimos aqui, nós vamos estar ao lado dEle, cara, glorificando, exaltando. É apaixonante demais sentir essa presença, é apaixonante demais sentir esse desejo de estar a hora dele arrebatar essa igreja. Por isso que eu falei, nós precisamos ser arrebatados todos os dias pelo Espírito Santo. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos arrebate ao ponto de nós ficarmos jogados ao chão. E quando você acordar novamente, voltar assim, o que aconteceu? Nesse arrebatamento do Espírito, que você possa estar ao lado do Pai assim em alguns momentos e sentindo a presença e olhando para Ele, que Ele possa trazer essa visão, o que nos espera lá em cima. Você já imaginou você ser arrebatado pelo Espírito e em algum momento você sentir e ver o próprio Deus colocar assim: olha aqui o que te espera, meu filho. Olha aqui o que te espera, meu filho. Se você lutar com a sua carne todos os dias, se você matar esse mau desejo, se você não permitir que esse parasita habite dentro de você, olha o que espera para você. Agora, se você alimentar a sua carne, é um mal que você vai estar alimentando. E quem vai predominar na sua vida é um mal, não tem como. Nós estamos todos os dias sendo ministrados, todos os dias o pastor Alexandre está aqui, tivemos um seminário tremendo agora, então nós temos, eu tenho, você tem as ferramentas corretas para não permitir que Satanás nos alcance, não permitir que esse mau desejo retorne dentro de você. Basta colocar em prática. Precisamos ler, precisamos estudar, mas a prática precisa caminhar lado a lado, precisa caminhar junto, a leitura, o estudo e a prática. Só leitura e a prática nada, você vai ser um sepulcro caiado, lindo por fora, as suas falas são tremendas, quando ele abre a boca, gente, que coisa linda, olha como ele fala bem, mas quando sai da presença do seu irmão, coisas terríveis você faz. Aí aquele mau pecado começa a florescer dentro de você. Mas se você tem a leitura e tem a prática, não tem como esse mal permanecer. Leitura e prática. Amém? Abra mão das coisas desse mundo e se encha com a palavra de Deus. Eu e você somos capazes de vencer esse hóspede maldito. Reconhecer que ele existe é a primeira chave. E a segunda é alimentar o seu espírito mais do que a carne. Alimente o seu espírito mais do que a carne. Busque intensamente a presença de Deus. Dessa forma você vai estar matando a sua carne e alimentando o seu espírito. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós já encerramos. Se for para o Senhor, você pode aplaudir bem forte o nome dEle.
Nós sabemos, irmãos, o que esse mundo tenta nos oferecer todos os dias. Todos os dias informações chegam à nossa mente. Todos os dias informações chegam. E através do nosso olhar, através dos nossos desejos, a gente começa a cobiçar o pecado. E a gente, através dos nossos olhares, permite que esse pecado entre nós. Através dos nossos ouvidos, do nosso olhar, ele entra. Então que nós possamos ficar vigilantes todos os dias quanto a isso. Busque todos os dias intensamente a presença do Senhor, que só dessa forma Ele consegue nos livrar. Não pense que você é autossuficiente, que você é forte o bastante para eliminar esse mau desejo que existe dentro de você, que a sua carne vai gritar e você não vai conseguir. Deixa que o Espírito Santo habite dentro de você, amém? Nós vamos estar em torno do louvor e eu peço a você que busque, através do louvor, a presença dele. Deixa que ele comece a fluir nesse lugar, deixa que ele comece a trabalhar dentro de você. Permita que ele habite no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu vestir, no seu falar. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne